Glória a Deus, glória a Jesus. Eu peço que Evelyn, dali mesmo, ela faça uma oração para que Deus venha falando conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós entramos em Tua presença e queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Jesus, se fazendo presente em nosso meio, abençoando essa palavra, abençoando, meu Deus, o Teu servo que vai transmitir a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo flua através da Sua boca, Pai, trazendo, Senhor, edificação espiritual para as nossas vidas, Pai. É isso que eu Te peço e Te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Fizemos uma leitura aqui em Êxodo, capítulo 10, a partir do versículo 12. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu quero ler novamente só alguns versículos. Que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Amém. Até aqui, em nome de Jesus. E eu quero trazer uma palavra baseada no seguinte tema: a praga dos gafanhotos e os tempos atuais. Como hoje é um culto de instrução, um culto de doutrina, se você puder, abra sua Bíblia aí, deixa ela aberta, em Êxodo capítulo 10, em nome de Jesus. E nós, durante a mensagem, nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação, baseado e que estão incluídos nesse texto, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, nós podemos ver aqui, está bem claro, que essa praga foi uma praga dos gafanhotos. Nós fizemos uma leitura a partir do versículo 12, porém, nós podemos encontrar ainda no contexto desse texto, a parte anterior a esse texto, que antes de Moisés, ele, juntamente com Arão, ser enviado para a presença de Faraó, Deus fala com eles. E Deus falando com eles, diz que eles se apresentem a Faraó. E chegando lá, ele faz uma pergunta a Faraó. E pergunta para ele: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva? Essa era a mensagem que Deus enviava para Faraó através de Moisés e Arão. E ainda mais, ele diz: porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Interessante, meus irmãos, meus amigos, que esta mensagem que Deus mandou por Moisés e Arão era porque o povo de Deus estava escravizado ali no Egito, trabalhando duramente, na verdade, sendo explorado por Faraó. Deus escutando as orações deles, que durante muitos anos eles estavam orando, marca esse tempo para a libertação do seu povo. E aqui já estamos chegando na 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E nós sabemos pela história que foram 10 pragas para que realmente Faraó liberasse o povo de Deus. Acontece que nesse momento específico dessa 8ª praga, houve aqui uma profecia, uma mensagem de Deus, como das outras vezes também, enviada por Moisés e Arão. E essa profecia, ela é com detalhes. Por quê? Porque no versículo 4, além de dizer algumas coisas, diz, marca a data para acontecer aquela praga. Ele diz: trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E a profecia ela é com detalhe, não é aquela profecia curta, aquela profecia sem muitas informações, não. É uma profecia que tem mais detalhes. E ele diz os detalhes, para quando acontecesse, eles verem que foi Deus que falou e usou os seus servos. No versículo 5, cobrirão a face da terra. Quem? Os gafanhotos. Que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas
e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. Então, a mensagem, ela tinha vários detalhes, e precisava se cumprir dessa forma, porque foi o Deus Todo-Poderoso que falou, e com certeza se cumpriu. Nós vemos na Bíblia que se cumpriu. E se cumpriu como? Aconteceu no outro dia, como foi falado aqui. Os gafanhotos cobriram a terra, comeram o resto da parte da agricultura que escapou da outra praga, que foi a praga da saraiva, né? Comeram toda a árvore que crescia no campo, porque as outras árvores tinham sido quebradas, como a gente viu na praga anterior. E o povo viu se cumprir tudo que Moisés e Arão falou. Além disso, os gafanhotos encheram todas as casas dos egípcios e daquelas pessoas ali. E também foi algo que eles nunca tinham visto na face da terra relacionado a gafanhoto. Eles já tinham visto outras, vamos dizer assim, pragas menores de gafanhotos. Eles sabiam como agiam os gafanhotos, mas desse porte aqui, desse tamanho, eles ainda não tinham visto. E quando aqui você percebe que foi uma profecia com detalhes. Deus queria deixar claro que o que Ele fala, Ele cumpre. E eu quero abrir um parênteses aqui. Se Deus falou alguma coisa para você, sabe de uma coisa? Ele vai cumprir. Se foi Deus que falou, a promessa dele é certa. Glória a Deus. E no tempo certo vai ter o seu cumprimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo diante de uma praga que estava para acontecer, Deus tinha prometido algo. Mesmo que aqui era algo que não era bem-vindo ali no Egito. Mas Ele disse e aconteceu. Ei, quando Deus determina, quando Deus decreta, quando Deus decide, ninguém pode impedir, porque a palavra de Deus diz, Deus falando, operando eu, quem impedirá? Louvado seja Deus. Se você tem promessa de Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã, saiba de uma coisa, não é tempo de murmurar, de desistir, não é tempo de ficar realmente amedrontado, com medo da morte, porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, e nenhum dos inimigos vão conseguir te derrotar, nem a morte te derruba, louvado seja o nome do Senhor, nem a enfermidade cessa a sua caminhada na terra, nem próprio o inimigo, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus e estremecem diante dele. O inimigo treme diante do seu Deus. O seu Deus é grande, é poderoso. É um Deus que dá vitória às doenças, dá vitória diante das doenças, melhor dizendo, dá vitória, glória ao nome do Senhor Jesus, contra os seus maiores inimigos, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. O que está em nós é o Espírito Santo de Deus. O que está na sua vida é o Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então confie que as promessas de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nesse tempo de pandemia, não se esqueça, mas lembre das promessas que Ele fez para você. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quando Ele diz aqui, glória ao nome do Senhor, que os gafanhotos, no versículo 5, cobrirão a terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou. O que ele estava se referindo a quê? Ele diz mais, o que ficou da saraiva. Então o gafanhoto vai comer o resto que ficou da saraiva. Aí a pergunta é, e ficou alguma coisa daquela praga da saraiva que destruiu a agricultura? Ficou, meu irmão. Como nós estamos no culto de doutrina, nós vamos ver agora Êxodo, capítulo 9, o versículo 31 e 32, que foi mencionado, foi um texto da mensagem anterior, da outra sexta-feira, que nós estamos numa série, não é verdade, sobre as pragas do Egito. Então, olha só o que foi que sobrou da saraiva. O gafanhoto veio e comeu. Está aqui, versículo 31 e 32. E o linho e a cevada foram feridos. Por quem? Pela saraiva. Porque a cevada já estava na espiga e o linho na cana. O que está no versículo 31 foi destruído pela saraiva. Agora, olha o versículo 32. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Esse aqui foi protegido da saraiva. Estavam cobertos ainda. Certo? O linho
e a cevada foram, mas o trigo e o centeio não foram. Porém, quando chega aqui na praga dos gafanhotos, aí o versículo 5 diz: e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Além de eles comerem o trigo e o centeio, que ficou da saraiva, eles iam comer aquelas árvores que estavam nascendo. Veja que destruição na agricultura. Era realmente destruir tudo que os egípcios tinham. Então, veja que não foi uma praga de um pequeno porte. Mas nós podemos ver nesse texto a reação de Faraó. Qual foi a reação de Faraó diante de tudo isso? Em primeiro lugar, a primeira vez que Moisés e Arão foram para ele e deram a mensagem dizendo que Deus havia mandado aquela mensagem para ele, né? E esperando o retorno dele, aparentemente Faraó fica em silêncio. A primeira reação de Faraó é aquela mensagem que chega e diz assim: olha, o senhor vai liberar o povo de Deus? Ele disse que se o senhor não liberar, ele vai mandar praga. E a praga dessa vez vai ser gafanhoto, que vai destruir toda a agricultura. E com aqueles detalhes que nós já mencionamos. Faraó fica em silêncio. Por quê? Porque o versículo 7 diz assim: os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dará de ser por laço? Voltando aqui, versículo 6. Ao final do versículo 6. E eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Versículo 6 completo. Encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. Aí agora, Moisés e Arão, quando termina de entregar a mensagem, essa parte que eu vou ler se refere a eles. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Por quê? Porque Faraó não deu resposta para eles, ficou em silêncio. Eles entregaram a mensagem que Faraó precisava liberar, se não liberasse vinha o gafanhoto. E aí Faraó não diz nada e eles se viram e vão embora. Se Faraó quisesse reagir de outra forma, ele dizia: não, peraí, não vão agora não, eu vou liberar. Mas não, ficou em silêncio e Moisés deu meia volta e foi embora, acompanhado de Arão. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa foi a primeira reação de Faraó. Só que quando eles saem, Moisés e Arão, aí os servos de Faraó orientam Faraó com uma mensagem diferente, tentando convencê-lo daquela decisão que ele estava tomando de não liberar o povo de Deus. O versículo 7 diz: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então os servos entraram com o conselho, como conselheiro de Faraó, e disseram assim, com outras palavras: Faraó, o senhor não está vendo que o Egito já está destruído com tanta praga? Esse povo, Moisés e Arão, e esse povo, né, hebreu, está sendo por laço para nós estamos caindo no laço. É melhor o senhor liberar esse povo. E diante daquele conselho, Faraó resolve tomar a decisão de liberar, atender o pedido de Moisés e Arão, atender realmente a solicitação do Deus Todo-Poderoso. Então a primeira reação de Faraó diante daquilo foi não liberar o povo, ficou em silêncio. Depois, diante do conselho dos seus servos, ele resolve liberar. Porém, ele manda chamar Moisés e Arão na presença dele e diz que vai liberar, mas só vai liberar os varões. Ele pergunta a Moisés e Arão como é, quem é que vai realmente para o deserto, para servir ao Senhor, para oferecer sacrifício, né? Como Deus estava pedindo. Aí Moisés e Arão
dá uma relação de todas as pessoas, como também tudo que era deles, animais, objetos, etc. Aí Faraó não gosta da proposta, ele diz, não, eu só libero os varões, eu só libero os homens. E ele não libera todo o povo que Deus queria que fosse liberado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, Deus não se agrada daquilo e fala com Moisés para realmente estender as mãos com a vara na sua mão e declarar aquela peste ou aquela praga, melhor dizendo, e tudo começa a acontecer, porque Faraó, mais uma vez, não se dobra diante de Deus. Não era só os varões que Deus queria. Deus queria todo o povo, com tudo que era deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Faraó, depois que acontece toda a praga, aí ele reage diferente. Mas vamos ver aqui como foi a mensagem de Faraó, a sua segunda reação, quando Moisés disse que era para liberar todo o povo. Aí o versículo 10 diz assim: então ele lhes disse, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, só os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os lançaram da face de Faraó. E tem mais, lançaram ele da presença de Faraó, como quem expulsa alguém, não é verdade? Sem consideração nenhuma. Com outras palavras, é aquilo que eu já disse, eu só libero vocês, os homens, o restante eu não libero não. E aí Deus permite que a praga aconteça no Egito e Faraó, diante daquela grande praga, se vê aperreado e vem a terceira reação de Faraó. Qual foi a terceira reação de Faraó diante daquela grande praga? Acontece que depois da praga, ou diante da praga, quando os gafanhotos encheram a terra e entraram dentro das casas, ele não conseguia nem ver o chão, era gafanhoto demais. Aí a Bíblia diz que Faraó reconhece o seu pecado. Está aqui, versículo 16, capítulo 10, versículo 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Olhe só, meu irmão, o que uma luta, uma aflição pode fazer, não é verdade? Aquele homem de coração duro reconheceu o seu pecado. E tem mais, ele não só reconheceu o pecado, mas pediu perdão. Está no versículo 17. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Está aqui o complemento. Além dele reconhecer o pecado, ele pediu perdão e ainda pediu oração a Moisés e Arão, para que eles orassem, para que Deus cessasse aquela praga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ei, oração num tempo desse é válido, viu? Oração diante de uma praga dessa, vale. Foi tanto que ele, quando pediu, um ímpio pediu oração. E Moisés, os homens de Deus oraram e Deus atendeu a oração. Ei, você é homem de Deus, é mulher de Deus, ore. Glória a Deus, que Deus está recebendo as orações lá em cima e na hora certa ele vai chegar com a vitória no nome do Senhor Jesus. Quanto mais oração, mais a mão de Deus se estende para a terra. Louvado seja Deus, glória a Deus. E nós estamos em constante oração para que Deus venha cessando esta pandemia no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas nós já vimos aqui a reação, de Faraó. Por fim ele reconhece. Mas é interessante que ele reconhece o pecado, pede perdão, pede oração, mas fica calado. Não diz que vai liberar o povo, não. Porém, mesmo assim Moisés ora e Deus cessa aquela praga. Glória ao nome do Senhor Jesus. E por que Deus resolveu atender, já que ele disse que não ia liberar o povo? Porque na verdade Deus queria se manifestar com outras pragas, com outros sinais, para mostrar para aquele povo
que ele era o único Senhor, que não tinha Deus como Deus de Israel. Vamos meditar aqui no versículo 20, capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Parece até uma contradição. Deus está pedindo para Faraó liberar e ele mesmo endureceu o coração de Faraó, não é verdade? Mas você veja que Deus só deu continuidade a uma coisa que já estava acontecendo. Quando Deus manda a mensagem por Moisés e Arão para ele liberar, ele não libera, não é verdade? E foi necessário o servo dar conselho, ele resolve liberar, mas libera só em parte. Você veja que o coração dele já é endurecido. Muitas vezes Deus entrega aos homens as suas paixões. A Bíblia diz que Deus entregou muito desses últimos tempos as paixões infames. Por quê? Porque eles com seus discursos desvaneceram de Deus. Eles desistiram de Deus, dizem que Deus não existe, dizem que Deus não está realmente atuando, não é verdade? Isso está registrado até em livros do Novo Testamento. Então muitas vezes Deus permite que essas pessoas continuem se enveredando em caminhos errôneos, dando a liberdade, o livre-arbítrio para eles se converterem. Eles não querem, e aí Deus permite que eles andem nos seus erros, que eles mesmos escolheram. Porém aqui, Deus, ele resolve, nessa praga que nós estamos falando, já no final, ele realmente, Faraó, pede perdão, ele pede oração, ele se arrepende, mas ele não abre a boca para dizer que vai liberar o povo. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó, pois Deus queria manifestar outras pragas ali, para que reconhecesse que Deus é Deus, que os pais fossem passando essa mensagem para os filhos. Glória a Deus, diante daquele Egito de idolatria, onde tinha muitos deuses falsos, e que as pessoas adoravam, e não iam ser salvos, porque não serviam ao Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro que salva, não é verdade? E Deus queria não só cessar aquela praga, resolver aquele problema no momento certo, mas Ele queria também deixar uma mensagem espiritual, para que servisse, glória ao nome do Senhor, de conhecimento para as pessoas ali do Egito, para que eles, escutando as histórias, crescem no Deus de Israel e tivessem a oportunidade de ser salvo, glória ao nome do Senhor Jesus, de não passar pelo juízo final, não é verdade? De receber a salvação do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Muitas vezes Deus, ele prolonga uma luta, uma dificuldade, para que as pessoas amadureçam, para que as pessoas se aproximem dele, para que as pessoas reconheçam que ele é o único que controla todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o único que salva, porque ele está não só querendo resolver as coisas materiais, físicas, mas ele quer resolver as espirituais. Muitas vezes a gente quer que ele resolva as coisas de fora, mas ele quer resolver também as coisas de dentro. Muitas vezes a gente quer que Deus cure a enfermidade, mas Deus está interessado em curar a lepra do pecado que está no coração de muitas pessoas. Então muitas vezes a gente está vendo com os olhos físicos, mas Deus quer que a gente olhe com os nossos olhos espirituais. Muitas vezes a gente tem intenções limitadas, realmente efêmeras, passageiras, mas Deus, ele tem um propósito eterno para cada um de nós. Muitas vezes a gente acha que o problema maior são as nossas lutas, nossos problemas que a gente enfrenta materialmente, fisicamente, mas Deus sabe que o problema maior da humanidade é o pecado, que é como a lepra, que a Bíblia diz que o homem está chagado dos pés à cabeça, e que só tem uma coisa que pode realmente limpar essa lepra, curar essa lepra, é o sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado na Bíblia é comparado à lepra, e só tem um que pode perdoar, é o Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus, que é o único que pode salvar a humanidade. Foi o apóstolo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, ou melhor dizendo, foi João Batista que mencionou esse versículo que eu falo para vocês agora. Quando ele realmente estava batizando e Jesus se aproximou, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele quis realmente ainda mostrar outros sinais, que era para fazer a cirurgia completa espiritual, e as pessoas escutassem as histórias das 10 pragas lá no Egito, porque Moisés e Arão iam sair de lá, e o povo ia ficar lá. E quem ia pregar para eles? Quem ia pregar era a história. Quem ia pregar eram seus próprios pais. Mesmo que ele dissesse assim: esse Deus fez isso contra nós, mas os seus filhos iam meditar, iam analisar, iam dizer: eu estou vendo que esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus grande, porque os deuses daqui do Egito não puderam reverter aquilo que o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus, realizou em nossa terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ver uma explicação para você entender
do versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Eu já dei uma explicação com minhas palavras, mas vamos ver agora, olhando uns versículos para complementar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o versículo 1 e 2, que você vai perceber que aqui era um propósito que Deus tinha, de fazê-los conhecer a verdade, que salva e livra do julgamento e deixa qualquer um inexcusável. Vamos ver aí, versículo 1 e 2, veja bem, preste atenção. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Ele disse: eu agravei o coração deles, que tem tudo a ver com endurecer o coração, porque eu quero mostrar os meus sinais no meio deles. Aí o versículo 2 diz: e para que contes aos ouvidos de teus filhos. Olha aqui a confirmação do que eu falei, ó. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Deus não tem prazer de endurecer o coração de ninguém, permitir coisas como tragédia para o mal do povo. Não, ele queria resolver um problema espiritual no Egito. Ele queria deixar uma mensagem que jamais iria ser esquecida durante todo o tempo. Glória a Deus. Ele estava interessado nos filhos, nas outras gerações que viriam. Ele estava pensando na salvação deles. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele prolongou os sinais ali naquela terra e permitiu que o coração de Faraó ficasse endurecido ainda, porque Deus, que conhece os corações, que conhece as vidas, ele sabia muito bem que era necessário 10 pragas para que ficasse gravado no coração até das outras gerações que viriam. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que o próprio Faraó só liberou o povo depois das 10 pragas. Possivelmente muitos só iriam se converter no futuro se percebessem que não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem outras pragas, senão 10 pragas realizadas, permitidas pelo Deus Todo-Poderoso, e que os deuses daquela época não pôde alterar o que Deus estava fazendo. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Já vamos começar a caminhar para o encerramento. Interessante que, mais uma vez, os magos eles não foram chamados. Vocês perceberam em outras mensagens que Faraó, constantemente, diante das pragas, ele chamava os magos. Nas 2 primeiras pragas, os magos até imitaram o que Moisés e Arão fizeram. Nas outras, mais para frente, eles não conseguiam imitar. E em nenhuma delas, eles não conseguiam reverter o que estava sendo feito pelas mãos de Moisés e Arão. Eles não resolviam o problema. Eles chegavam com imitação fraca, para mostrar que os deuses do Egito também tinham algum poder. Não é verdade? Porém, na metade das pragas, mais ou menos para cá, eles não eram mais chamados. Por quê? Porque eles não conseguiam mais imitar as pragas e nem também resolver o problema. E Faraó resolve não chamá-lo. Quando chega em uma determinada praga que dava uma coceira no corpo e criava úlceras, depois de umas 2 pragas que eles não eram chamados, mais ou menos, aí Faraó resolve chamar os magos. E quando chama, as pragas atingem os magos também, e eles ficam se coçando diante de Moisés e Arão. Então, a partir desse momento, Faraó desiste dos magos, que eram sacerdotes de deuses falsos daquela época, e não chama mais os magos, e nós podemos perceber que nessa mensagem, eles também não são chamados, porque eles também estão afetados pelas pragas. Mas Moisés e Arão não estavam, pois eram os que estavam levando a mensagem do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então os magos aqui não aparecem. E nós vemos, diante dessas pragas, algumas consequências acontecem. Com certeza, diante da destruição total da agricultura, há ali uma desordem social. Há também a fome, porque com a exterminação da agricultura, principalmente naquela época, a fome com certeza se alastrou ali naquelas terras. Outra coisa que aconteceu ali também como consequência foi a inquietação do povo. Com certeza o povo ficou inquieto, andando de um lado para o outro, querendo realmente uma solução, mas a solução apenas estava no Deus dos Hebreus.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Então houve a destruição na agricultura? Possivelmente. A Bíblia não diz, mas pode ter havido até roubo, porque quando há realmente a agricultura é afetada, principalmente naquele tempo, né? Há um abalo na economia, né? E o povo fica sem condições e, infelizmente, muitos deles podem partir até para o roubo. Isso pode ter acontecido, não tem na Bíblia, mas é uma consequência que a gente pode ver que é lógica, não é verdade? Então, nós vemos que Deus, Ele toma essa decisão ali, no Egito, de mandar essas pragas, como nós já vimos em outras mensagens, justamente porque Ele queria mostrar que Ele era o Senhor, Ele era Deus, não havia outro Deus, e ali com essa praga, Ele resolve humilhar os deuses egípcios. E nós podemos ver os deuses egípcios que Ele mostra que não tem poder naquela época. Através dessa praga dos gafanhotos, nós podemos ver que são Osíris, o deus Osíris, que era considerado o deus da agricultura. Então a agricultura foi destruída, não é verdade? Foi permitida a destruição da agricultura pelo Deus Todo-Poderoso, e os deuses com D minúsculo não puderam fazer nada. Osíris, deus da agricultura, considerado ali no Egito, não pôde fazer nada. Outro deus que também era adorado ali no Egito era o deus Shu. Era considerado o deus do ar, mas ele também não pôde fazer nada, justamente porque um vento trouxe os gafanhotos, e foi o mesmo vento que levou os gafanhotos, porém, a Bíblia diz que foi mandada pelo Deus dos hebreus. Porém, os gafanhotos vieram pelo vento, e o Deus Shu não pôde fazer nada. Era o Deus do ar, não é verdade? E veio pelo ar, mas ele não pôde fazer nada. Outro Deus que foi humilhado ali no Egito foi o Deus Sebec, que é considerado Deus inseto, mas ele não pôde impedir os insetos, ou seja, o superior dos insetos não pôde impedir daquele inseto chamado gafanhoto atingir a terra do Egito, certo? Então, Deus realmente, ele se mostra maior do que esses deuses, que como de fato ele é maior. E o resumo do porquê que ele estava fazendo aquilo está no versículo 2, capítulo 10, versículo 2. Para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles. Está aqui o final agora, preste atenção. Para que saibais que eu sou o Senhor, diz o versículo. Então Deus está querendo dizer o quê? Eu quero que eles saibam que eu sou o Senhor, e que o Deus Shu não é Senhor, que o Deus Osíris não é Senhor, que o Deus Sebec não é Senhor, e que nenhum Deus do Egito é Senhor, mas eu, o Deus dos hebreus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para terminar, como nós demos um tema, a praga dos gafanhotos e os tempos atuais, eu quero terminar com uma comparação, né, com essa pandemia que nós estamos vivenciando. E você vai ver que tem várias semelhanças entre a praga dos gafanhotos e a praga atual, que é o coronavírus, o novo coronavírus. Primeiro, no Egito, essa praga que nós estamos mencionando era justamente uma praga. E essa atual também, essa peste, ela é considerada uma praga, certo? Outra coisa, aquelas pragas do Egito, e está incluso a dos gafanhotos, antecedia a saída do povo de Deus para a terra prometida. Deus havia prometido uma terra para o povo e queria justamente levar eles para o deserto, para ir até a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Da mesma forma, essa praga atual, essa pandemia que nós estamos vivenciando, ela antecede a saída do povo de Deus para uma terra prometida, que é lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor, até porque isso que nós estamos vivendo atualmente é uma peste e é um sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Intercede a volta do Senhor Jesus. O tempo, Deus é quem sabe, não é verdade? Mas estão aí as placas, os sinais nos alertando que Jesus está voltando. Outra semelhança é que diante daquelas pragas, sempre Deus esperava o arrependimento dos líderes e do povo.
muitas vezes dos sacerdotes, não é verdade? E hoje não é diferente. Deus quer que a humanidade se arrependa diante dele, por ser uma praga, por ser essa atual que estamos vivendo, uma peste, e por ser um sinal da volta de Cristo. Então Deus está querendo que o povo se prepare, pois ele está voltando, e a melhor preparação é se arrependendo e crendo no Senhor Jesus. Glória a Deus. Outra semelhança é que a praga dos gafanhotos, ela atingia as ruas e as casas dos egípcios. Você pode ver isso no versículo 5 e o versículo 6. Olha só. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos. E o versículo 5 diz assim: e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. Então, essa praga dos gafanhotos atingia a terra, como também as casas das pessoas. Hoje não é diferente. Essa pandemia, esse vírus, tem atingido a terra, não é verdade? Como também, infelizmente, ela pode ser levada para dentro das próprias casas. E não vamos entrar em detalhes, porque isso aí já é muito claro. Outra coisa é que eu quero trazer como semelhança aqui, é que havia a esperança, há uma esperança hoje, de Deus proteger você. Nós não podemos dizer que esse vírus só vai pegar a religião A, a religião B, a religião C, pessoas de tais religiões, ou fulano, beltrano, ciclano. Não, nós sabemos que todos de várias áreas têm sido atingidos, muitos, não é verdade? Mas esse texto da praga dos gafanhotos nos deixa uma esperança que Deus, se você buscar a Deus, Ele pode, se Ele decidir te guardar, Ele vai te guardar. Sabe por quê? Porque naquela época, nessa praga dos gafanhotos, Deus guardou todos os hebreus. Só quem foi atingido foram os egípcios. Se Ele guardou naquela época todos os hebreus, porventura Ele não pode guardar você que está orando, clamando, buscando a Ele, está se protegendo? Pode sim. É claro, Deus é soberano, Ele decide o que Ele quiser, mas o Deus que guardou muitos, pode guardar qualquer um de nós que estamos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, não desconfie do seu Deus, creia no seu Deus. Não vá acreditar que você vai ser atingido. Acredite no seu Deus que você não vai ser atingido. É essa fé que Deus quer que seja colocada nele. Louvado seja o nome do Senhor. E quem foi atingido não quer dizer que é porque não creu. Não! Mas nós estamos incentivando, com base na Bíblia, que nós devemos confiar no Senhor e esperar no Senhor. Amém? Você não perde tempo em fazer isso. Glória a Deus. Você veja que naquele tempo só quem foi atingido foram os egípcios. E está de uma forma bem implícita, não está tão explícito, mas eu percebo isso no capítulo 10 e o versículo 4. Capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, Deus falando pela boca de Moisés e Arão, né? Aí diz assim: eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Essa mensagem era para Faraó. E esses teus termos, eu entendo que ele está se referindo à área habitada pelos egípcios. Pois os hebreus habitavam em Gósen, como vocês lembram bem das outras mensagens. Em outras pragas eles não eram atingidos. Então, mas nos termos de Faraó, onde os egípcios estavam, eles seriam atingidos. Então, use a sua fé, creia e espere no seu Deus, que Deus, como guardou os hebreus, Ele pode te guardar também no nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode guardar sua família, pode guardar sua casa, pode guardar sua vida, porque não tem protetor maior do que o nosso Deus. Tem tantas pessoas que confiam em A, em B, em C, e dizem assim: esse aqui é o meu protetor, não é verdade? Mas quem te protege verdadeiramente, quem tem condições de te proteger, é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, concluindo esta mensagem, nós podemos ver outra semelhança entre a praga dos gafanhotos e essa pandemia atual. Que semelhança seria essa? Há nessa história dos gafanhotos a presença de arrependimento e orações para que o mal
cesse. Glória a Deus. E nós já lemos aqui, não vou nem ler os versículos, quando Faraó, na verdade, se arrepende naquele momento, né? Pede perdão e ainda pede que ore para que aquele mal cessasse. Da mesma forma, hoje, através dessa pandemia, muitas pessoas têm se arrependido, outros não, mas muitos têm se arrependido. Até líderes como Faraó, entre aspas, ou seja, às vezes líderes de cidade, líderes de estados, às vezes têm decretado jejuns, não é verdade? Dias de orações. Líderes religiosos têm feito isso também. Então isso é uma amostra de quebrantamento, muitas vezes de arrependimento. Glória a Deus. E também, da mesma forma que Faraó pediu oração, muitos hoje estão pedindo oração. Se um ímpio pediu oração, quanto mais nós e você que serve a Deus, continue pedindo oração e continue orando, porque só Deus pode salvar essa nação e salvar este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele tem todo o poder. Você veja como Ele resolveu fácil aqui a praga dos gafanhotos. Mandou um vento ocidental, trouxe com um vento oriental e tirou os gafanhotos só com um vento ocidental. Creia, Deus vai mandar um vento sobre o mundo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E vai fazer uma limpeza na terra. Glória a Deus, no momento determinado por Ele. Mas cabe a nós fazer como fizeram naqueles dias da praga do gafanhoto. Orar, estar com o coração quebrantado, arrependido diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E quando Deus determinar, vai acontecer para o nome dEle ser glorificado. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui eu encerro esta mensagem e dou uma proposta para você. Faça uma decisão para esse Deus. A melhor decisão que você pode fazer para esse Deus é aceitando o Filho dele, Jesus, como Senhor e Salvador de sua vida. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus nos conduz ao céu. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu encerro essa mensagem aqui agora.